Olá, você meu irmão, você minha irmã de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje nós vamos fazer a reprodução de um programa especial. É o lançamento de um novo programa, Perguntas que o Espiritismo Responde, com José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, convidado especial Suedo Leite, da Sociedade Espírita de Mossoró. Nesse programa eles fazem uma viagem sobre o Espiritismo, são as perguntas que chegam e eles respondem, analisam, fazem referência dos livros onde você encontra aquelas informações. É realmente um programa especial, porque além de tudo é lançamento da série Perguntas que o Espiritismo Responde. Mas antes nós queríamos lembrar que a nossa página é Estação da Luz, não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso, nós reunimos no mesmo lugar esse acervo de matérias espíritas, livros, textos, obras da codificação, entrevistas, áudios, palestras, para que você encontre no mesmo lugar esse acervo. E aí estamos reproduzindo agora os programas oriundos da Web Rádio Estação da Luz. Programas excepcionais, é uma verdadeira viagem que está sendo feita na doutrina espírita, com os vários programas que acontecem. Nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, nós temos o programa Nos Domínios da Mediunidade. Na terça-feira e nas quintas-feiras, nosso irmão Delcio Soares e sua equipe lá de São Paulo fazem o programa Construindo Pontos para a Eternidade. E nas quartas-feiras, Alexandre Santos e sua equipe fazem o programa Ciência, Filosofia e Moral. Portanto, de domingo a segunda, ou melhor, de segunda a domingo, Tavares, toda noite às 19 horas, tem uma série de programas, ou seja, faz um programa toda noite com convidados especiais. São programas excepcionais. E esse programa que estamos lançando hoje é o programa de José Soares, que vinha fazendo outros programas e a partir de hoje, Perguntas que o Espiritismo Responde. Programa excepcional. Nós queremos lhe agradecer, você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, desde 2018. Queremos agradecer o seu acompanhamento, você que vem vibrando conosco, nos acompanhando e etc. E aí, mais uma vez, convidamos para ficar conosco nesse programa. Muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E nós estamos hoje com um programa recheado, que é uma estreia de um novo programa. E a Web Rádio, que é aquela Web Rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, nós temos um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E 19 horas em Natal é o horário do nosso programa Estação da Luz, que hoje tem como subtítulo Perguntas que o Espiritismo Responde, com o nosso irmão José Soares, da Federação, e um convidado todo especial, meu querido irmão e amigo Suedo Leite, da Sociedade Espírita de Mossoró, no grande movimento da região oeste do nosso estado. Então eu quero aqui falar com o jovem há mais tempo, lógico que é o meu amigo Soares, desejar a ele uma boa noite e mais uma vez um muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. Pode falar, seu Soares. Está escutando? Boa noite. Boa noite. A todos, meu boa noite e espero que todos não adormeçam durante o momento que eu vou falar. Fiquem olhos abertos. Muito bem. Eu vou ficar aqui lhe catucando, o pessoal para não dormir. E meu amigo Suedo, como é que vai você? Como é que vai o nosso Mossoró e o nosso movimento aí na região oeste do nosso estado, meu querido? Boa noite. Boa noite, meu amigo Tavares, que prazer imenso em revê-lo, né, reencontrá-lo, e um prazer tão grande quanto o seu é reencontrar o nosso amigo José Soares, esse homem a quem eu tenho uma admiração muito grande. Digo que é um dos ícones do espiritismo em nosso estado, e quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Muito bem. Muito bem. Aqui ponto a doutrina espírita chegou aí no Rio Grande do Norte, eu tenho essa elevação.
Muito bem, mas o movimento espírita em Mossoró, você foi um daqueles lá que começou, eu tive sondando, né, isso no programa que fizemos, e você, mais junto de uns baluartes aqui, tiveram lá e começaram esse movimento. Está com mais de 30 anos, não é isso, Sueldo? O movimento espírita em Mossoró? 43 anos. 43 anos, só errei por 13. Então, 43 anos, muito bem. Mas nós somos uma web rádio espírita, e é um programa espírita, e nós gostaríamos de iniciar, lógico, com a autorização, com a prece. Vamos pedir ao nosso irmão Soares que seja o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, e depois nós iríamos pedir ao nosso irmão Sueldo que faça uma leitura do Evangelho, um comentário, e aí a gente passa para Soares, e aí a gente vai começar justamente o programa que estreia hoje, o programa espírita dentro do programa Estação da Luz, perguntas que o Espiritismo responde. Meu amigo José Soares, seja o portador da nossa rogativa em forma de prece ao Mestre Jesus, meu querido. Que os bons espíritos estejam conosco mais uma vez, ou continuem conosco, na ação direta de Jesus, para que a doutrina codificada por Allan Kardec, o mensageiro dos céus, que revivificou o cristianismo iniciático, possam nos apoiar de forma mais direta. Paz e saúde para todos nós irmãos, encarnados e desencarnados, em qualquer latitude da Terra ou nas suas dimensões espirituais. Agora, nós vamos pedir ao nosso irmão Sueldo que possa ser o portador, né, da mensagem do Evangelho para a noite de hoje. O que é que o amigo pensou aí de bom para a gente, meu querido? O tema do Evangelho da noite é o de que precisa o Espírito para ser salvo. A parábola é a do bom samaritano, quando diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, reunidas diante deles estarão todas as nações, e aí separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo, porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me vestistes, estive preso e me fores ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Então eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então: em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência aos mais necessitados, aos mais pequeninos, destes de tê-la para comigo mesmo. E estes irão para o suplício eterno, e o justo para a vida eterna. Mateus, no capítulo 25, versículo 31 e 46. Muito bem. Soares, você quer fazer algum comentário em relação a esse tópico, meu querido? Durante o bate-papo, irei falar sobre isso que envolve a questão, a proposição de pena de morte e do aborto, certo? Muito bem. Então, foi muito bom o Soares falar isso, porque esse programa ele vai ser um pouquinho diferente dos outros programas. A gente vai
Daqui a pouco, se chegarem as perguntas dos nossos internautas ouvintes, a gente vai colocar isso sem a menor sombra de dúvida. Mas nós preparamos aqui, a produção preparou algumas perguntas para serem feitas, já passamos para os nossos convidados, para o Soares, que é o âncora e o convidado, e já passamos. E entre essas perguntas, o nosso Zé Soares já tocou numa muito interessante, mas eu queria, a priori, né, a primeira pergunta, eu gostaria de fazer essa daqui que foi formulada, que é uma pergunta que tem muito a ver, né, com aqueles que não têm o conhecimento. E pergunta assim: os espíritos voltam ao local onde foram enterrados? Eles ficam, aquele negócio fica vagando no cemitério, tem gente que tem medo de ir para cemitério, porque diz que lá tem alma penada. Seu Soares, seu Sueldo, isso ocorre ou não ocorre, ou como é que é dentro do estudo do Espiritismo? Vamos começar pelo meu amigo Soares e termina com Sueldo. Sem nenhum chavão, é a dupla SS, sem nada de Que pena, do nazismo, é a dupla SS. Creio que Super superior. Creio que um economista, Soares, que vive que fixa uma pensão no INSS, que eu digo que não é pensão, não é pensão, é um auxílio funeral prévio. Isso, professor do Estado, nós não temos SS do Silvio Santos. Os espíritos voltam ao local onde foram enterrados. A primeira mensagem poética que eu li de Chico Xavier, nos idos de 1965, era Meninote, tem uma astral de Flandal Rubião. Ele diz numa prova: vi hoje quadro sem, oh meu Deus, vi hoje quadro na terra que nada excede ternura, mãe morta beijando um filho à beira da sepultura. É possível, sim, que eles visitem, e quando há homenagens, eles possam comparecer. Quer dizer, todo ano, aqui em Natal, no período dos governos militares, havia uma homenagem a Augusto Severo. Lamentavelmente, os governos civis que vieram acharam que Augusto Severo não é herói, é mais herói do que eles. E, com certeza, o Augusto Severo já estava... É possível que não todas, mas algumas vezes, ele estivesse presente. Vi médios escreverem espírito. E o caso de Otília, no livro Por Divaldo Além da Morte, ela não só acompanha o enterro, como ela vai dentro do corpo dela mesmo. Ela tem a dificuldade como morte sair do corpo. Ela assistiu todo o enterro dela. Ok? Então é possível. São variantes que tem que ser um bom médio vidente, ou então um bom médio que capta as informações de forma intuitiva, enfim. Mas Sueldo. Pois é, e eu colhi aqui, meu amigo Zé Soares, amigos ouvintes, internautas aqui da Web Rádio Estação da Luz, num livro de Nelson Moraes Filho, atribuído ao espírito Raul Seixas, Rauqueiro no Além, no capítulo 1 e 2, há uma referência muito interessante sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1, que tem como título Na Sepultura: a minha morte foi como um pesadelo. Senti um profundo torpor e perdi os sentidos. Depois de algum tempo, recobrei a consciência. Parecia estar bem, até que percebi que algumas pessoas estavam colocando-me dentro de um caixão. Tentei reagir, mas não consegui mexer-me. Gritei dizendo estar vivo, mas ninguém me ouviu. Quando fecharam o caixão, esmurrei a tampa tentando abri-lo, mas meu esforço foi em vão, perdi os sentidos. Isso aqui vem dizer que realmente esses espíritos estão no local onde está ocorrendo, né, o velório. Lógico, não vamos fazer disso uma regra, né? Isso vai variar de espírito para espírito. Mas existe, sim, a possibilidade de eles estarem presentes ali no velório, ou também seguirem, né, durante todo o velório, até o cemitério e até o túmulo, e ficar por ali em algum tempo. No segundo capítulo, ele vem intitulado Fora da Sepultura, ele vai dizer o seguinte: não sabia se havia passado alguns dias, alguns
meses ou alguns anos. Perdi completamente a noção do tempo, até que ouvi uma voz me chamando. Olá, malandro. Foi bem de viagem? Sabia que era comigo, mas não respondi. E a voz continuou chamando-me e rindo às gargalhadas. Lembrava-me daquela voz de alguém conhecido, mas a escuridão era tanta que eu nem podia vê-lo. E a voz continuava. O que é, malandro? Vai ficar a vida toda dentro desse buraco? Seu corpo já apodreceu. Vai esperar apodrecer também o seu espírito? Você está vivo, cara. A morte não existe. Olhe para mim. Estou numa boa. Aqui tem tudo que a gente gosta. Vamos, saia desse buraco. Então, nas palavras aqui do espírito Raul Seixas, nesse livro belíssimo de Nelson Moraes, chamado Roqueiro do Além, a gente pode perceber que realmente há possibilidade de os espíritos voltarem ao local onde foram enterrados ou onde estão enterrados. Aí eu recordo agora, José Soares, aí nos primórdios da nossa participação como alunos iniciantes do Espiritismo, lá na turma do ESD, né, quando estudávamos o fenômeno de Hydesville, né, lá com o senhor Charles V. Rosman, convocando, chamando a atenção da família Fox, e ele realmente estava nessa situação. Ele foi um espírito que retornou ao local onde ele foi enterrado para dar a certeza da imortalidade da alma. Soares, meu amigo, mas no caso desses espíritos que voltam, e aquelas histórias do cemitério, das almas penadas, esses espíritos normalmente são aqueles muito materializados, né, que não conseguiram ainda vislumbrar o plano espiritual. Ou isso também pode ocorrer entre aqueles, com todo respeito, entre os espíritos que têm algum conhecimento, ou isso, os espíritos, de uma forma geral, estão afastados dessa possibilidade, já que têm um conhecimento de causa, ou isso não influencia muito? Eu creio que isso cantou a pedra correta. Quer dizer, você, no livro do Raul Seixas, que eu admiro profundamente, eu sou um roqueiro Raul Seixas, né? Eu quero dizer a você que é possível. Agora, as almas penadas, no caso, segundo a tradição lendária, ela aparece mais fora de cemitério. Agora, é possível que isso ocorra e que você vá ter esse contato. Agora, não é necessário que seja a pessoa que desencarnou ali. Agora, normalmente as pessoas que desencarnam em situação difícil, nunca pegaram a matéria, e quando é um desastre, é um assassinato, e toda a força vital está impregnada no perispírito, sim, chega até a aparecer visivelmente as pessoas, o que é doloroso para o espírito. Ok. Mais alguma coisa, senhor, que você gostaria de falar para a gente passar para a próxima pergunta? Mais alguma ponderação? Sobre a... Não. Sim, senhor. Não, a gente já... Não, eu não, já estou satisfeito aí com as colocações do José Soares. Soares, mais alguma coisa? Vamos não, passar tudo aqui bem. para... Já chegou, inclusive, uma pergunta aqui do ouvinte, mas eu vou pedir licença, que é uma cadeira cativa daqui, eu vou colocar essa que eu acho muito importante, até para esclarecer. Qual a posição espírita acerca da pena de morte e do aborto? Né? São duas possibilidades que no país não existe, né? A pena de morte, nem a legalização do aborto, o que em alguns países já existe, a pena de morte e a legalização do aborto. Então, como é que o Brasil, o maior país espírita do mundo, o maior país evangélico do mundo, o maior país católico do mundo, e o espírita, de uma forma geral, né, acerca da liberação do aborto e também da pena de morte. Como é que se vê isso? Vamos começar com o nosso irmão Suelde, terminando com o nosso irmão José Soares. Por favor. Olha, acerca da pena de morte e do aborto, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 746, quando vem nos advertir a seguinte colocação:
a morte de um ser humano por outro é vingança. Isto é, falta de amor, crueldade, imperfeição moral. A vida do ser humano, para o verdadeiro cristão, pertence a Deus. Tirá-la é interromper a missão do Espírito, bem como esclarece o livro dos Espíritos através do Espírito de verdade. Aquela prerrogativa, né? Que Deus nos deu a vida e somente Ele tem esse poder, essa situação de tirá-la. Quando nós nos postamos diante dessa situação de tirar uma vida de uma outra pessoa, seja em que situação for, nós estamos transgredindo frontalmente a lei de Deus. Estamos transgredindo as leis divinas, estamos contraindo um karma, né? Um débito aí para ser resgatado mais tarde. Aí agora eu lembrei, José Soares, amigos da Web Rádio Estação da Luz, de uma situação bastante interessante. Eu ainda bem novato no espiritismo, ainda bastante iniciante, conversando com um amigo evangélico, que eu saí dos bancos da igreja evangélica, precisamente da Assembleia de Deus, para o espiritismo. E aconteceu aqui na cidade de Mossoró, acontece sempre, né, um assassinato em que um jovem foi morto bem aqui próximo da minha casa. E aí a gente conversando sobre isso, eu dizia o seguinte, que para aquele que desencarnou, foi até um resgate, mas aquele que cometeu o ato cometeu uma transgressão da lei de Deus. E aí, essa transgressão ia ser reparada mais tarde. O irmão evangélico me veio para mim, né, dizendo que não. Isso era um grande engano meu, porque está lá na Bíblia, né? Está lá naquela passagem de Lázaro, aquele que vai para o outro lado jamais retorna para dizer como ele foi do lado de cá. Né? Essa é uma alegoria bíblica que ele teceu na hora do comentário. Mas no livro dos Espíritos, a espiritualidade vem dizer que aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma expiação ou uma missão. Né? Ou seja, todos nós temos vamos dizer, esse planejamento, né, reencarnatório, e ele deve ser cumprido, e se interrompido, aquele que provocou essa interrupção arcará também com as consequências desses atos. Meu amigo Soares, e aí? Pela sua verve, pelo seu conhecimento... São duas questões. Você pergunta a pena de morte e o aborto, não é isso? Qual a posição espírita acerca... Vamos começar pelo aborto, já que para a gente ficar mastigando o que o senhor disse sobre a pena de morte. Eu sempre discordei, está me ouvindo bem? Estou bem. Eu sempre discordei de nós nos unirmos a católicos e evangélicos para lutar contra o aborto. É questão de objetivo. Para nós espíritas, o aborto constitui um crime pelo simples fato de nós tirarmos, que nós ceifarmos uma vida totalmente indefesa e que não está nos causando mal. Não aceita desculpas. Eu fui para a cama com fulano, eu me descuidei. Você foi sabendo da possibilidade de engravidar. Bom, então, aí no nosso caso, nós cortamos, nós tolhemos a volta do espírito ao plano terrestre que após a reencarnação. No caso católico e evangélico, ou qualquer igreja da Reforma Luterana, é diferente. Para eles, ao contrário de nós entendemos que o espírito foi criado simples e ignorante ao longo de milênios, ele vem evoluindo. Para o cristianismo dogmático, o que é que ocorre? O espírito, Deus cria um espírito, a partir do instante que o homem manteve relação sexual com a mulher e fecundou um ovo, ele cria um espírito novo aquele corpo, sem nenhuma ligação com o passado. Para os católicos
de modo geral, e a turma do Evangelho, das igrejas evangélicas, a alma não tem passado. Se houver aborto, Deus perderia a matéria-prima daquele ente. Está claro? Deus perderia. Então, para nós espíritas, não. Ela cometeu uma falha, e a maioria das vezes o homem é quem força ela a cometer o aborto. Então, compete a nós na casa espírita orientarmos corretamente a nossa juventude, os nossos jovens, os idosos, os maduros, a respeito de como usar o corpo. Tá certo? Como usar o corpo. Quando pinga fogo, Chico Xavier disse, responde a pergunta, o que é que o senhor acha a respeito do anticoncepcional? Chegou ao Brasil no final dos anos de 69, 70, pinga fogo foi em 72. Chico disse, é uma bênção. Foi uma forma que a espiritualidade encontrou para dar liberdade à mulher. Essa colocação de Chico Xavier é totalmente contrário à temática católica, reformista luterana ou assembleísmo. Ok? Então, nós deveremos partir na casa espírita, mostrar que o aborto não deve ser praticado, pela nossa responsabilidade, mas dizer também ao jovem como ele deve usar o corpo no campo sexual também. Porque fim daquela coisa, aquela válvula, aquele corpo com uma válvula entupida. Ora, hoje em dia, qualquer criança de 7 anos de idade tem mais conhecimento técnico a respeito da vida do que eu quando tinha 15 anos. Então não adianta. Não adianta. Não adianta. Bom, pena de morte. No mesmo pinga-fogo, um repórter desses que descasca a ferida e diz que não descascou. Agora tá bom assim, tá bom a sua imagem. Tá bom? Tá bom assim. Assim agora tá ótimo. Perguntou a Chico Xavier. O que é que o senhor acha da pena de morte? Naquele exato momento, a junta militar tinha condenado Teodorico dos Santos, aqui de Natal, Teodomiro dos Santos, aqui de Natal, hoje, procurador público federal aposentado, mora em Recife, a pena capital. Porque numa tentativa de sair e fugir da base aérea, estava preso, ele sacou o revólver de um sargento e deu um tiro na cabeça do sargento ao 44. Pronto, aí viu que o sargento escapou. Então, é uma posição muito difícil, Chico, porque por detrás da pergunta estava a indagação. Os militares podem mandar a executar o Teodomiro dos Santos? Chico olhou e disse, ao meu lado está Emanuel. Ele pede que eu relembre para todos os presentes a parábola do bom samaritano. Aí Chico narra a parábola do bom samaritano. Emanuel diz, Chico, você notou que Jesus não diz o nome do salteador, e sim de quem socorreu o salteado? Ou seja, Chico, nenhum governo diga para eles que tem o direito de matar as pessoas, e sim de reeducá-las para a vida. Pronto. Essa é a minha posição sobre a pena de morte e o aborto. Vai lá, Sueldo. Sueldo, mais alguma coisa que você quer falar, meu querido? José Soares, ele traz, assim, uns exemplos muito fortes, né? E a gente para ficar ouvindo, porque realmente são coisas que é do cotidiano, né? É do dia a dia de nós, espíritas, realmente a pena de morte e o aborto, né? Seriam duas penas capitais. A diferença é que, na pena de morte, o acusado, né? A vítima, vamos tratar assim, ele deve se defender, ele pode argumentar em seu favor para ser morto ou não, dependendo do seu argumento ou da intenção de quem está cometendo o ato. Já no aborto, não. No aborto é diferente. Aquele que está sendo morto, né, que está sendo expurgado do ventre da mãe, não tem o direito de resposta, não tem o direito de defesa, né? Ele está numa situação muito delicada, que não dá a ele a chance de dizer sim ou não, quero ou não quero viver ou não. Nós estamos falando, no caso, dos abortos provocados.
né? Lógico. Não estamos falando dos abortos espontâneos, que aí entra na questão mais delicada, questão médica, questão técnica, e aí a medicina se ocupa de responder isso para os nossos amigos internautas, certo? Então, essa era a diferença que eu queria fazer entre um tema e o outro, entre a pena de morte e o aborto. E o aborto não deixa de ser também uma pena de morte, mas para aquele que, a princípio, né, para essa existência aqui, não tem crime algum. Aí, se formos buscarmos o seu passado, se formos abrir o livro da vida daquele indivíduo, aí a gente vai entender a causa daquele aborto está para podermos justificar que as leis divinas são perfeitas. Muito bem. Soares, você está bem? Que eu ainda não está vendo mais você, meu amigo. Está tudo bem? Pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu boto. Me dá só um minutinho aqui. Pô, eu estou só com som. A minha imagem desapareceu aqui, mas daqui a pouco eu conserto, viu? Então pronto, então vamos ficar só com o som mesmo, Soares, sem problema. A gente sabe que tá você aí. O Sueldo Soares, é para dar até uma dupla, né? Sueldo Soares, né? Uma dupla assim, É o nome do cantor aí de Natal, né? Tem um cantor de Natal. Boa, que é né? Sueldo Soares, muito bem. Deixa eu só falar uma coisa enquanto Soares não vem, porque nós falamos do aborto e falamos da pena de morte. Mas tem duas outras possibilidades também bastante divulgadas e que o Espiritismo tem posições bastante delineadas, que é a tal da eutanásia, da morte assistida, a boa morte, né? Eu estou sofrendo, é incurável, eu estou aqui há 20, 30 anos, então é preferível que eu tenha uma boa morte e não sofra mais, então os parentes loucos para se ver livre, né? Aí permite que o cara tenha a boa morte, ou então os parentes que fazem mesmo a eutanásia, né? Que desliga lá por ordem e tudo mais. Do mesmo jeito que foi feita a pergunta, eu quero ver se Soares volta, a pena de morte, o aborto, a eutanásia, a morte assistida, principalmente agora com relação à eutanásia e à morte assistida, o que o Espiritismo tem para nos dizer, meu querido? Sueldo. Com relação à eutanásia, né? Sou eu falando, não é ao parecer da doutrina espírita. Eu entendo como sendo uma pena de morte consentida. Certo? Você vai morrer. Sim, eu quero morrer. Pode me matar. Seria o caso da eutanásia. Mas vamos levar em consideração as pré-existências. Nesse caso, não está sendo levado em consideração as pré-existências. Não está sendo levado em consideração por aquele que se diz aí injustiçado pela lei divina, está padecendo sofrimento, que quer pôr fim àquelas angústias, ou seja, o enfermo ou os familiares deste enfermo. Mas nós não devemos esquecer que a doutrina espírita nos esclarece de que todos nós, ao retornarmos ao orbe terrestre, temos uma programação reencarnatória. E esta programação, ela precisa ser cumprida de ponta a ponta, do dia do nascimento ao dia, vamos dizer programado, né? Mas aquela programação que nós fizemos. Se na minha programação eu optei em viver 80 anos e pelo caminho aconteceu algum acidente e essa programação foi interrompida, eu vou ter que retornar para cumprir esse restante de tempo que me faltou. Aí na doutrina espírita, esses espíritos aparecem como aqueles espíritos completistas. Ou seja, a criança que desencarna muitas vezes em tenra idade. Com alguns dias, alguns meses ou poucos anos, ele vem a retornar à pátria espiritual. Na doutrina espírita, nós encontramos essas questões relacionadas a estes espíritos que provocaram, em determinado momento de sua jornada evolutiva, ou o suicídio, ou a eutanásia, em que sua vida foi interrompida antes de ele completar a sua expiação. Antes que ele complete aquela programação que ele
registrou no mundo maior, ele fez vamos dizer, abandonou o barco antes de chegar ao cais, né? Antes de aportar, ele abandonou o barco. E aquele de prova que ele ainda tinha a cumprir vai ficar no seu caderninho de dever e haver. O economista José Soares entende muito bem disso. O dever e haver no nosso quadro reencarnatório, ele é contabilizado para que nós possamos dar por terminada aquela missão. Soares, enquanto você deu uma saída aí, nós perguntamos a Sueli, vamos perguntar também a você. Se eu dou aqui a imagem, eu toquei errado. Mas diga aí. Isso aí, no mínimo, é um espírito obsessor. Quando a gente terminar, a gente vai fazer um trabalho de desobsessão braba, de corrente forte. Como mas o obsessor sou eu mesmo. Muito bem, meu amigo, a gente faz com o senhor. Vamos lá. Eu perguntei, em sequência, a pergunta do aborto e da pena de morte, em relação também a dois assuntos muito interessantes, que muitas vezes as pessoas são iludidas. É a eutanásia e a chamada morte assistida, aquela que você está sofrendo há muito tempo, e você mesmo pede para ter uma boa morte e autoriza as pessoas a desligarem os seus instrumentos. Qual é a visão sua, nessa sua trajetória de quase 60 anos no Espiritismo, sobre as questões da eutanásia e da morte assistida, né? Porque normalmente a pena de morte e o aborto tem poucas ligações familiares, mas normalmente na eutanásia a família quase toda está envolvida, não que não envolva a pena de morte e o aborto. O que é que o amigo acha? Bom, os espíritos disseram na codificação que deveriam ficar no corpo até o último instante, para haver um arrependimento, assim por diante. Agora, com a evolução dos povos terrestres, em particular nas regiões nórdicas europeias, Noruega, Suécia, por diante, e de qualquer forma, parte da França, a questão da eutanásia ou da morte assistida tomou corpo. No entanto, nós não concordamos, nós não aceitamos. É preciso falar que a pessoa não fique entubada, não fique com. Diga, entre. A pessoa não fique, chega aquele nariz cheio de fios. No entanto, ele pode ficar tomando medicamento e mantendo-se no corpo, até que o corpo normalmente não tenha mais força para viver no plano terrestre, sustentar o espírito, aí está certo. Tá? Por exemplo, o presidente Ernesto Geisel, quando estava em situação, ele notou que ia morrer, ele disse: fulano, não deixa colocar no meu nariz aquele negócio, deixa eu morrer naturalmente. Então, ele esperou, tomava remédio no hospital, mas esperava que naturalmente houvesse uma reação do organismo. Ele não pediu a pena de morte, ele não praticou a eutanásia. Ele admitiu apenas uma parte do tratamento terrestre. Deixa. Mas, em tese, nós não podemos aceitar. Ok. Ok, Tavares? Mais do que ok, super ok. Ok, meu amigo, mais do que ok, super ok. Nós temos algumas perguntas que passamos para vocês aqui da produção, mas como a gente falou, a gente prestigia o nosso perguntador oficial, né? E aqui nós temos uma pergunta de Júnior, um cadeira cativa aqui, ele pergunta assim: Soares, eu posso botar aí Soares e posso botar também Sueiro. Essa pandemia do Covid-19 estava prevista ou poderiam ter sido mudada toda essa situação, evitando essa pandemia? Era prego batida, ponta virada, ou a gente tinha condições de mudar essa possibilidade? Vamos começar com o meu amigo Zé Soares, terminando aqui, no bom sentido, com o meu amigo Sueldo. Vamos lá, Soares. Olha, a ciência terrestre ainda não tem condições técnicas para prever o surgimento de uma praga, de uma doença dessa. Não. Só quando ela torna visível, e vai estudar as causas, verificar o que pode ser feito. Então, seria muito bom. Então, nós teríamos previsto a AIDS, assim por diante. Não. A tuberculose ceifou do início do mundo até 1952, por aí, quando oficialmente podemos dizer
que apareceu o sulfato de streptomicina. Enquanto não apareceu, ela matou gente. E não foi possível antecipar, nem um médium, nem um profeta previu isso. Se fala em doenças, peste, mas não diz especificamente isso. Se você pegar o livro Realismo Fantástico de Jacques Bergier, é interessante. Ele cita que o doutor fulano de tal criou a praga creio que da gripe espanhola, assim por diante. Não. Agora, o desequilíbrio que nós causamos ao plano terrestre, invadindo as áreas dos animais, tomando o espaço dele, ele tem que ter o espaço dele. Então, ficou normal, nós mantemos contato com elementos invisíveis na natureza, os vírus, que nós não conhecemos. E só quando eles aparecem em nós e afloram, no caso presente, numa pandemia, é que vamos atrás disso aí. E olhe bem, nós estamos muito felizes, porque a ciência está tão avançada que basicamente nós já temos as vacinas chaves. Falta só as confirmações no campo das possibilidades. Então, para aqueles que não gostam de matemática, posso dizer com segura a mão, que os testes probabilísticos matemáticos são os mais complicados possíveis no caso desse, para determinar isso. Veja bem, a que ponto nós chegamos. Nós estamos atrás de algo que causa uma doença, mas procurando saber aqui qual a possibilidade, qual a probabilidade matemática daquilo ter ocorrido ali. Em que circunstâncias? Sim, a resposta será bem mais rápida e mais efetiva. Abraço eu. Exatamente, Soares, do jeito que você disse. Não há como, né, prever esse tipo de enfermidades que assolam o mundo. Assim na gripe espanhola, foi assim com febre amarela, foi assim com a AIDS e agora com o Covid-19. Mas em termos espirituais, elas vêm muito mais para testar, né, a nossa condição de seres humanos, de espíritos que estão aqui na Terra com a possibilidade de evolução, de evoluirmos, né? Não vamos usar aquele jargão que foi usado, quem tinha que morrer, não, certo? Muita gente mesmo foi vítima, né, do Covid e desencarnou, levado pelas consequências da doença. E para nós, como cristãos, como seguidores do Cristo, fica a mensagem que nós precisávamos de um momento como esse, de pararmos, de desaceleração. Nós estávamos muito afoitos, estávamos correndo muito, nós estávamos numa situação de que saía de casa 6 da manhã, 7 da manhã, e voltava 7, meia, 8, 9, 10 da noite, perdendo muitas vezes o contato dentro de casa com os familiares. O esposo praticamente não via mais a esposa, os pais não viam mais os filhos não viam mais o pai. Quando o pai saía, o filho estava dormindo, porque tinha que ir trabalhar, e quando o pai voltava do trabalho para casa, o filho já estava novamente, já estava retornando ao sono, e por aí nós precisávamos de alguma coisa que nos desacelerasse, e aí, né, a pandemia fez exatamente este trabalho, de desacelerar um pouco todos nós que curtimos aí, né, a quarentena, que ficamos reservados em nossa casa, descobrimos muito mais coisas que a gente já havia perdido contato dentro de casa. Olha, os pais voltaram àquela prática, José Soares, que você tinha com seu pai lá em Pau dos Ferros, dos pais ensinar o dever de casa para os filhos, né? O pai voltou a essa prática do dever de casa. Nós, homens, nos condicionamos na possibilidade de também ajudar as mulheres nas tarefas domésticas, né? Lavar um pratinho, passar um paninho na casa, arrumar sua cama, e isso a gente não estava tendo. Então, isso foi um mal necessário para que nós pudéssemos desacelerar, e aí, quando as vacinas anunciadas aí por José Soares começarem a ser distribuídas, a normalidade, né, a nova normalidade
né, os críticos falam muito nisso, a nova normalidade vai vir, então nós deveríamos ou deveremos estar bem mais maduros e conscientes da condição nossa aqui na Terra. Muito bem, meu amigo Suelo. Soares, deixa eu fazer a intervenção. A gripe espanhola, em relação a números, e a peste negra, em relação a números, ela foi bem mais dantesca do que o Covid. Lógico que não passou ainda. Você falou da tuberculose, foi uma doença que passou 100 anos, basicamente, no planeta matando. Você tinha tuberculose, pode preparar o caixão e ir embora, não tinha jeito. Houve, de qualquer maneira, uma evolução, porque, apesar do mundo muito globalizado, hoje você está aqui, daqui a 6 horas você está no Japão e vice-versa, e pronto, de avião, essas coisas todas. O número de mortes, ela não foi tão grandioso em números, como foi, no caso, na gripe espanhola ou na peste negra, apesar de não ter o mundo toda essa infraestrutura de se estar quase ao mesmo tempo em todos os lugares. Isso tem alguma realidade ou é apenas uma falsa impressão? Olha, se você comparar, se você partir do princípio que na gripe espanhola nós tínhamos uma população, deve ser de 50 e poucos milhões de habitantes, ou 200, a proporção hoje de mortes é semelhante à gripe espanhola no Brasil. É próximo já. É próximo. Por que pareça, é próximo. Devemos ter muito cuidado, a nossa autoridade deve ter cuidado, e nós não deveremos apoiar, nós como espíritas, nenhuma postura anticientífica. Não vou vacinar não, que Jesus não quer, porque o Papa Leão XII, cultíssimo, disse no século XIX, que ninguém tomasse vacina não, que era contra a bondade de Deus. Ela desestruturava o ser humano. Aí. Então, temos cuidado. A quantidade de vítimas no Brasil hoje, está para a população de hoje, assim como a espanhola, a população do Brasil no início do século. A nossa situação não é boa, não. De quebra um ano eleitoral que os prefeitos estão, como do Rio de Janeiro, liberando tudo de São Paulo, para não perder votos. Não é bom. Ainda tem infelizmente tem esse contexto. Muito bem. Nós iríamos aqui para uma pergunta, viu, o senhor, que já estava programada, que era justamente as causas das obsessões. A gente não vai fazer essa, porque chegou uma pergunta de um ouvinte, um internauta, e a gente prestigia aqui a pessoa que está fazendo a pergunta, apesar de ter tido um direcionamento. Mas Vivaldo Leite, de Ponta Negra. O que seria para o Brasil a legalização do aborto generalizado e da pena de morte em casos específicos ou generalizado? Em termo, qual seria o nosso karma, vamos dizer assim, se a gente aí, né, nas loucuras políticas, legalizássemos o aborto e a pena de morte de uma lapada só, como diz o outro? Vamos começar pelo meu amigo Suelo e terminar com o nosso amigo Soares. Eu digo que é um retrocesso. Estaremos voltando à época da barbárie. Estaremos voltando praticamente à época do obscurantismo, ou mesmo à época da Idade Média, aquele período das trevas, onde o homem tinha em mente que ele era o centro do universo. Que ele era o único ser responsável por tudo que acontecia no universo. Mas nós devemos tomar bastante cuidado, ter bastante lucidez, exatamente quando essas questões, porventura, venham a ser colocadas aí para votação nos nossos colegiados aí, legislativos, né? Temos bastante cuidado, porque seria um retrocesso. Nós não temos uma justiça, agora eu falo na justiça mesmo do homem, no Código Penal, nós não temos um Código Penal capaz de provar a inocência ou a culpa de alguém. Nós estamos ainda com um Código Penal que os juristas dizem que já está caducando, é de 1940.
Enquanto que a cidade evoluíram, a sociedade evoluiu, as pessoas evoluíram, no Brasil nós já estamos com um Código Penal que ainda não anda, certo? Para você ter uma ideia, ainda hoje, pelas leis brasileiras, pelo Código Penal brasileiro, né, as pessoas têm o direito de matar uma pessoa. Por quê? Porque, no caso, ele é réu primário, tem residência fixa, tem emprego fixo, e se tiver filho menor de 12 anos. Estabelecendo esse critério aí, a coisa fica bastante complicada. E o nosso judiciário, desculpem aí os amigos juristas, advogados, né, os amigos aí das leis, né, nós estaríamos retrocedendo em virtude de não observarmos a lei divina e a lei natural. Eu fiz essa leitura por alguns instantes aqui, né, do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos disseram: somente a Deus cabe tirar a vida. Quando nós falamos nisso há poucos instantes, né, desse tema pena de morte, nós éramos bastante enfáticos com relação a isso. Nós não podemos abreviar a vida de quem quer que seja para justificar os seus atos errados, os seus equívocos. Teremos, segundo os espíritos que conversaram com Kardec na codificação, né, que ditaram a codificação para Kardec, teremos uma nova oportunidade reencarnatória para sanar estes erros. A justiça terrestre, ela procura punir os crimes ocorridos no orbe terrestre. E a Deus cabe a dar-nos a condição de buscarmos a reparação de todos os males que nós, porventura, tenhamos a vir a cometer. Não cabe à justiça ou ao poder constituído o direito de julgar o culpado e sentenciá-lo com a pena de morte, porque isso aí seria a vingança pelo ato cometido. Quem pensa assim, precisa ler aí o livro O Evangelho segundo o Espiritismo para entender por que a pena de morte não deve ser levada em consideração. Muito bem, meu amigo. Não só a pena de morte, como também o aborto. A pergunta, ela é clara nesse ponto com relação ao aborto e a pena de morte. O que seria, meu amigo Zé Soares, pela sua experiência de quase 60 anos laborando no espiritismo, que de uma hora para outra os nossos políticos, de uma forma geral, legalizasse o aborto e legalizasse também a pena de morte? Como é que a gente iria se explicar a nível de país, no plano espiritual, meu querido? O Brasil, ao longo da sua existência, doutor em amealhar karmas coletivos. O último grande karma coletivo nosso, conhecido também por Chico Xavier, foi a Guerra do Paraguai. Em sonho, e lá no livro, Jesus apresentou-se a Pedro II e disse: Pedro, observe o que está se conversando. Não leve o Brasil para a Guerra do Paraguai. Dom Pedro II levou. As consequências kármicas foram as mais dolorosas para o Brasil. Principalmente que as pessoas se reencarnaram mais no Nordeste do Brasil. E nós atraímos para o Nordeste do Brasil todos os grandes criminosos do passado, dos visigodos e assim por diante, para cá. Isso foi o Divaldo que me falou a respeito de uma pergunta que eu fiz a ele. Então, se nós legalizarmos a pena de morte, só preto e pobre serão mortos. Porque branco não vai com facilidade. Se legalizarmos o aborto, vai ser ótimo para as classes média, alta e alta, porque elas fazem nas clínicas mais sofisticadas desse país. E só penaliza a miserável aqui, que, coitada, nem sabia que estava grávida. É preciso, da parte das famílias,
do governo uma intensa campanha de educação no campo emocional sexual, para que se use essas possibilidades da vida sem praticar crimes com ela. Mas veja bem a pena de morte. Câmara Cascudo, Sueldo, no livro A Cidade do Natal, diz que Tavares, não fica com ciúme, não. Diz que Dom Pedro II não perdoou, não aceitou o perdão da pena de morte de alguém aqui em Natal. Só que o povo, coitado, era pobre, preto e débil mental. Quando a Igreja Católica era a religião oficial, o povo, coitado, saiu da cadeia, o padre na frente rezando e pedindo que ele fosse para o inferno pelo crime que cometeu, ia pagar lá na forca. Ele era tão desajustado socialmente que quando ele subiu no patíbulo, ele olhou assim e viu um barquinho no Rio Potengi e disse: ai, como é bonito esse barquinho branco. Aí o cara puxou a tábua, estourou o pescoço dele e matou. E Dom Pedro deve ter perdoado? Não. Os ricos nunca foram punidos. Agora, os pobres sempre foram punidos por ele. E ele não perdoou. Católico de chorar aos pés da imagem da Virgem Maria. No entanto, ele foi doloroso com os seus irmãos de humanidade. Uma pobre senhora disse para ele, pediu uma audiência, disse: Sua Majestade, eu sou escrava, me liberte disso. Ele disse: minha senhora, não queira não, porque todo dia eu peço a Deus que me liberte dessa cadeira aqui. Almofada, cheia de tapetes, Deus dele, a melhor alimentação, a pobre coitada saiu. E nós somos doutores em agradecer a dor do semelhante e não querer nada para nós. Então, o nosso Congresso não tem feito muitas coisas agradáveis, não tem dado bons exemplos. E, lamentavelmente, o país, nas suas cortes supremas também, não tem sido lá essas coisas todas. Não vou citar casos para não ferir a suscetibilidade de alguns amigos meus que são juristas, mas, lamentavelmente, o Brasil não é bom exemplo dessa área. Que Deus se compadeça de nós. Muito bem. E como a gente já está chegando, você quer falar alguma coisa, Sueldo, por favor? Não, só dizer que realmente o nosso Soares tem propriedades demais em falar nisso, porque realmente é isso que eu dizia, né? O nosso judiciário ele não teria condições, né? Isso é histórico, já narrou isso aqui para a gente, é histórico, e realmente, numa pena de morte, no Brasil, só iria realmente o PP, preto e o pobre, né? E, no caso do aborto, o Soares também colocou muito bem, seria até muito bom, né? Porque a gente sabe que lá em cima, no topo da pirâmide, ele é realmente liberado para que muita gente não venha a sofrer, né, o apontamento, a indicação da sociedade, né, em que eles vivem em relação a mulheres que tenham filho fora do casamento ou antes do casamento. Muito bom. Nós estamos aí há basicamente 5 minutos. Nós temos aqui as causas das obsessões. Nós vamos colocar, porque foi uma pergunta que foi planejada, e eu queria fazer essa pergunta começando pelo meu amigo Zé Soares e terminando com o Sueldo no bom sentido. Então, foi perguntado aqui pela produção quais são as causas da obsessão. Porque aí vem essa pergunta, ela vem bem a calhar nessa questão da eutanásia, do aborto, da pena de morte, de tudo isso que ocorreu, que está ocorrendo, que depois vem, de uma forma ou de outra, a cobrança daqueles que sofreram, né, alguma amargura. Meu amigo Sueldo, quais são as causas que podem, né, detonar os processos obsessivos, meu amigo? Como professor, né, eu não posso fugir dessa verve, né, que está comigo. Primeiro vamos contextualizar o que seja uma obsessão. Na visão espírita, amigo, a obsessão é uma enfermidade psíquica que caracteriza-se pela substituição de uma mente que assimila
e sugere a uma outra de si a razão e a vontade. Ou seja, é o domínio de uma mente mais forte sobre uma mente mais fraca. E os espíritos, na questão, no livro dos Médiuns, na parte 2, no capítulo 23, item 237, ainda nos dizem o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticado pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. Né? E as causas dessa obsessão, ela varia muito de situação para situação. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do obsessor e do obsediado. E, às vezes, pode ser uma vingança, ainda pode ser um caso de que nós tenhamos algum laço, né, com aqueles a quem nós nos colocamos contrário. No livro Libertação, de Francisco Cândido Xavier, que eu indico para quem quiser se aprofundar no tema da obsessão, tem vários casos bastante pitorescos com relação às obsessões. E sem ainda esquecer de dizer que existem tipos básicos da obsessão. Existe aquela obsessão clássica, que é do espírito desencarnado para o espírito encarnado, certo? Ou seja, aquele ser, para nós que não temos a evidência, né, invisível, aquele ser corpóreo, é uma obsessão. Outra obsessão é do desencarnado para o desencarnado, e aí, lá no livro do Libertação, nós encontramos bastante casos dessa natureza, e também existe a obsessão do encarnado para o encarnado, e ainda a obsessão do encarnado para o desencarnado, que é a mão contrária da primeira obsessão. E as causas, geralmente, ligações de outras existências. Algo que ficou para trás, foi lá no livro da vida, nós viramos sem que tivéssemos a preocupação, o cuidado de ler com afinco, com admiração, de lermos aquela página, para dela retirarmos todos os ensinamentos, porque cada pessoa que passa pela nossa vida vem para contribuir com a nossa evolução. Aqueles a quem nós desdenhamos, aqueles a quem nós relegamos ao segundo plano, em um outro momento retornam, cobrando isso em que a gente deveria ter tido um cuidado maior para a pessoa. Muito bem, meu amigo Zé Soares, quais são as causas aí, com quase 60 anos de mesa mediúnica, podemos dizer assim? Você deve ter algumas histórias boas e pitorescas para contar, principalmente aquele caboclo que numa vida anterior ficou com o dinheiro da igreja, foi embora, correu no meio do mundo, isso é meu e não é mais ninguém. Reencarnando em Pau dos Ferros. Em Pau dos Ferros, muito bem. Sim. Foi candidato ao seminário de Santa Teresinha em Mossoró. Né? Esse cara ele é conhecido, viu? Tá ferrado. Com o selo da besta. É você, meu. Olha, eu conversando aqui com o Alain, meu querido filho. Alain, você imagine a categoria do espírito que foi escolhido pelas trevas para envolver tal médium e ele transformar-se nisso aí na televisão. E Alain disse, papai, eu fico pensando na capacidade psicológica dele em convencer essas pessoas. É que diz o poeta, Cornélio Pires para Chico Xavier, que a obsessão é como cupim na viga mestra. Ele come a viga mestra por dentro. Quando você menos espera, a casa cai. Pá, de uma vez só. Então, eu faço questão de dizer a Tavares, tem um repórter num banquete em Nova York, disse, o senhor Roberto Marinho, com 100 anos, disse, momentinho, eu faço questão de dizer que é 99. Eu não tenho 60 anos, eu tenho 50, oficialmente 53 que eu conto a partir da primeira conferência que eu fui. Em que pese, eu já tinha frequentado 2 anos antes, por aí, 65, 66, já estava frequentando
o centro espírita entrando na Mocidade Espírita. É que nós achamos que somos o suprassumo da evolução humana. Nós não temos a humildade de aceitar que temos limitações. E qualquer falha, né, nessa nossa estrutura, as trevas que estão nos espionando, colocam o seu pé de cabra, tá ligado? Que o ladrão usa para levantar a porta, e levanta a porta. Quando menos nós esperamos, o desastre está feito. Eu tenho um amigo meu no Brasil, de Soares, quando eu notei que minha mulher tinha debandado, tinha abandonado tudo, ela estava fora de casa. Mas logo eu, Soares, que há 40 anos eu trabalho na área de desobsessão, disse, mas que besteira, você dormiu no ponto. As trevas aproveitou um cochilo seu e você dançou. Desculpe aí. Porque as trevas era dar o tiro mortal. Então, tem um senhor que desencarnou, pode dizer o nome dele, respeitar a vida dele, que ele fez umas demonstrações mediúnicas em Londres. Tem livro. Chico Xavier faz um maior elogio a ele em entrevista a Jô Soares, 11h30. Disse, não, joguei tudo para cima, agora eu sou eu. Isso é ele mesmo. Então, todos os que falharam, e eu chamo aqui a atenção, uma vez, de nós mesmos, releiam com atenção o livro Os Mensageiros de André Luiz, os casos de falências morais na casa espírita. É isso. Pegue a Caminho da Luz, os casos de falência moral e espiritual de todos os condutores terrestres. Qual que escapou? Não vale Francisco de Assis, na Úmbria, em Assis. Não vale Chico Xavier, aqui. Não vale João 23, na Igreja Católica. Não vale 4 catedrais. Porque essas pessoas, por enquanto, choveram no molhado. Todo mundo elogia. Os elogiam. No entanto, vivenciar o que eles fazem, não. O que é que Assis disse ao Papa na sua segunda audiência? O Papa pergunta, o que você quer fazer? Diga aí. Aí ele faz, eu não quero a mão para cima assim, eu só quero dizer, irmão, boa noite, irmão Lua, bom dia, irmão Sol, irmão Lobo, chega. O cara disse, esse cara tá doido. O outro cardeal disse, tinha calma, o senhor Santidade vai querê-lo aqui. Ele vai atrair os pobres, as pessoas como ele, que a igreja botou para fora. Não deu outra. O ideal de Assis morre ali. Quando passa a ser institucionalizado. A nossa sorte é que nós não ainda deificamos, endeusamos deífico Chico Xavier. Porque em vida ele disse, eu sou uma pessoa falha, eu tenho falha, eu faço isso, porque senão. Mas todos os grandes missionários espíritas que faliram, e aqui eu reporto normalmente ao livro Os Mensageiros de André Luiz, os 7 primeiros capítulos, são pessoas que faliram terrivelmente. Tinha trabalho espontâneo. Tinha um deles, Suildo, que só em nosso lar, a pedido de uma esfera que ele estagiou mais de século, ele passou 30 anos em nosso lar, 30 anos terrestres, testando a evidência. Não chegou aqui e foi vender a evidência. Vai vender. Eu pergunto, o que é que eu vou dizer? Por isso que agora eu digo publicamente. Eu disse lá na federação, a Adalberto disse também, Soares, eu voto com você. Se é de eu falhar, depois de 53 anos na casa espírita, eu afirmando a grandeza do espiritismo, negar, a espiritualidade não tem a menor compaixão de mim. Dê-me o destino que deu Aribó. Não tem problema. Porque moralmente eu não merecia estar aqui. Não merecia. Porque não fica bom você passar assim
53 anos na Tribuna do Espírito, falando de reencarnação, da renovação do homem, do ser humano. Eu metido a filósofo, falando sobre filosofia, metido a homem de ciência. Não dá. É que não dá mesmo, pai. Então, a obsessão começa como começa no Amazonas. Lá nos Andes, senhor de história, é um filete d'água. Vem descendo. Quando chega, depois do Marajó, ele empurra o mar para fora do Brasil. Quer dizer, ninguém notou que ele era um filete na sua origem, um filete d'água. Então, pelo amor de Deus, façamos isso. Não fechemos o nosso ciclo terrestre com tanto mais exemplo como aqueles que nós confiávamos, que era o grande bastião da doutrina espírita, em especial no Brasil, falharam. Basta só o fracasso da sociedade espírita, sociedade parisiense de estudos espíritas pós-Kardec, que as trevas tomou conta, o Le Marie, trouxe para dentro dela a teosofia e o rustenismo. Hoje, o estudioso na França, o Espírito de Kardec, só em Lyon, ele contabilizava mais de 10 mil adeptos, hoje não tem 10. Não tem 10. Não, nós estamos trabalhando. Não, nós estamos tentando recuperar alguma coisa. O Brasil vai crescendo por 2,5. Não, ele perdeu 20, 2,5, fiquei devendo 17,5. É que nós fazemos a contabilidade errada. Nessa parte eu não discuto mais com ninguém aqui. Você quer discutir política partidária ou política econômica? Não. Vamos parar por aí. Tá certo? Não, porque Chico Xavier disse que o Brasil era o coração do projeto. É a logomarca do livro. Vamos analisar como foi o desempenho do país. O livro foi ditado, senhor, mesmo depois que Getúlio Vargas decretou o Estado Novo. Ortogou uma Constituição 100% fascista, com base em Mussolini, e nos dirigiu até agora. Aí eu cheguei numa repartição com meu irmão, aí eu falei meu irmão disse, cala a boca, olha o que está escrito na parede. Aí eu olhei assim, se você alterar diante do servidor público, você pode ser preso. Eu disse, interessante, eu não posso me alterar. Eu estou na vigência da Constituição de 88. Essa aí era uma Constituição fascista. A de 37, era de 1942, era o decreto do Getúlio. Nós temos que ter muita consciência disso. Fazer as coisas certas. E como fazer? Cada um dê o exemplo maior que possa, no ponto que se encontra. Nós não podemos transformar o mundo, mas podemos dar uma contribuição para que o mundo melhore amanhã. Tá certo? Eu desejo a todos os irmãos muita paz e peço desculpas pelo meu desabafo histórico doutrinário. É um ensinamento, meu amigo. Amigo, você é uma capacidade. Meu amigo Sueldo, muito obrigado. Eu queria as suas considerações finais para que a gente possa partir para a divulgação da nossa rádio, dos nossos programas. Você faz a consideração final e volta para fazer a prece e a gente termina com o nosso irmão Zé Soares. Por favor, meu amigo, muito obrigado pela sua honrosa participação, trazendo aí de Mossoró todo esse cabedal de conhecimento. Você faça a prece final, viu, Zé Tavares? Que eu fiz a inicial, se eu fiz o evangelho, você faça a final. Está muito preguiçoso, para o meu gosto. Está muito preguiçoso, viu? Um pedido de uma ordem. Meu amigo Tavares, meu irmão José Soares, nossos irmãos aí que ficaram sintonizados conosco aqui pelas ondas da internet. É sempre um prazer muito grande estar aqui ao seu convite, meu amigo Tavares, a convite de todos os irmãos que fazem esse projeto maravilhoso, que é o programa Estrada da Luz. E sempre que você precisar desse amigo aqui, pode contar conosco. Pode, como você sempre faz, entrando em contato, estarei disponível para termos esta conversa tão boa, tão gostosa, e principalmente reencontrar irmão tão querido como é você, Tavares, como é nosso irmão José Soares e tantos outros. Aproveitando que José Soares está aí presente, José Soares, mandei um abração aí para o nosso Alain, né, o querido Alain, que está aí lhe assessorando, né? E daqui para também um cheiro
na nossa Amadine, né? Que também deve estar conosco aí na audiência, certo? Então, meus amigos, pode contar conosco, sempre que precisar, estaremos aqui à disposição. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Nós é que agradecemos a você, Sueldo, e ao nosso querido Zé Soares, que o programa é dele aqui, o programa ele é o âncora. Nós estamos aqui só assessorando. Mas o que a gente gostaria de falar agora é da nossa programação aqui da Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E hoje nós tivemos a estreia do programa Espírita Perguntas, que o Espiritismo responde com o nosso irmão Zé Soares, e hoje a participação toda especial do nosso irmão Sueldo, lá da Sociedade Espírita de Mossoró, que fez esse trabalho conosco, muito lindo e maravilhoso. Mas nós queremos convidar, porque a Web Rádio, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, nós temos programas. Segunda e sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós temos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade, com o nosso irmão Amadeu Ferreira e o nosso irmão Renato Bezerra e equipe, né? Isso na segunda e na sexta. Na terça-feira, nós temos direto de São Paulo, essa caba aí bonita, esse casal lindo e maravilhoso, o nosso irmão Delcio Soares e Marília, fazendo o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Na terça-feira, eles estudam o Evangelho, segundo o Espiritismo, e na quinta-feira, eles estudam o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, nós temos o nosso irmão Alexandre Santos, aqui de Natal, e sua equipe, eles fazem um programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral. Então, esses são os programas da nossa programação matutina, e à noite, lógico, Estação da Luz, sempre de domingo a domingo, às 19 horas. Nós também queremos convidar que amanhã nós estaremos fazendo uma transmissão ao vivo, via rádio, da Paixão de Cristo, lá em Floriano, no Piauí. O nosso irmão César Crispim, que esteve aqui conosco ano passado, há 25 anos, ele faz essa encenação da vida, morte e ressurreição de Jesus, como ocorre também em Pernambuco, lá em Nova Jerusalém. São mais de 100 artistas fazendo essa representação, que vai ser transmitida pelo YouTube, através do canal UFO Piauí, e além desses 100 artistas que vão participar, tem aqueles mais famosos, aqueles mais conhecidos, o Cadu Moliterno, o Edson Oliveira, o Miguel Rômulo e o Rafael Viana. Então amanhã, 24 e 25, a partir das 20 horas, nós estaremos retransmitindo via áudio toda a encenação da Paixão de Cristo. Muito bem. Aí, para o próximo mês, nós temos 2 estreias. Na verdade, são 3, mas 2 já estão extremamente confirmadas. Então, a partir de novembro, nós teremos terça sim, terça não, terça de 15 em 15 dias, a partir das 20 horas, não é 19 horas, a partir das 20 horas, nós teremos um programa espírita chamado Herculano e o Homem no Mundo, com a filha do nosso querido Herculano Pires, Heloísa Pires, que é a nossa querida professora Heloísa Pires, que vai fazer o programa Espírito Herculano e o Homem no Mundo, junto com o nosso irmão Alberto Magno e Wagner Tadeu, lá da região de Sorocaba, em São Paulo. E também, em novembro, nós teremos a estreia do programa Espírita Salve-se a Si, Maria de Magdala. Esse nosso irmão é o Henrique França, que ele é da Comunidade Espírita de Brasília, e ele trabalha justamente com a drogadação, tanto na via material, nas ruas de Brasília e outros locais, ali em torno de Brasília, como também a nível espiritual. E ele tem essa ONG há mais de 10 anos, Salve-se Assim, que ele resgata esses nossos irmãos através de uma fazenda modelo, um trabalho muito bonito, e lógico e evidentemente também através dos postulados do Espiritismo. Então, teremos aí também na terça-feira, só que a partir das 19 horas, a estreia do programa Espírita Salve-se Assim, Maria de Magdala. E teremos também, no próximo mês de novembro, estamos quase que alinhavando tudo, um programa sobre arte, poesia, música, teatro. Nós vamos ter com o pessoal aqui do Paraná, né, da Rádio e TV Espírita do Paraná, que vai fazer junto conosco, que também é a nossa turma aqui de Natal. Hoje, como nós falamos, foi o nosso irmão Zé Soares e o nosso irmão
Sueiro Leite. E amanhã, Walter Tavares, amanhã nós iremos para Cascavel, para a Sociedade Espírita Caminho da Luz, de Cascavel. Vamos falar com o nosso irmão Enzo Obama, que ele vai falar sobre reencarnação. Tem uma interrogação. O que é isso? É uma correção? Tem uma interrogação. É evolução? Tem uma interrogação. Então, todas essas respostas, amanhã, o nosso irmão Enzo Obama vai, com certeza, responder aqui para a gente a partir das 19 horas. E fechando o domingo, fechando a semana no domingo, nós temos aí mais um outro programa, que já está aí há quase um mês no ar, todo domingo, é o programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita, com os nossos irmãos Cosme Deolindo e a Silvia Almeida, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá da Tijuca, o bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde viveu nosso querido Bezerra de Menezes, né? E o tema de domingo agora vai ser: os tempos são chegados? É o fim do mundo? Mais outra pergunta. Então, sexta, sábado e domingo são só perguntas aqui. Então, nós temos toda essa programação para esse finalzinho de semana. Lógico, já convidando a todos que na próxima sexta teremos aqui de novo seu José Soares e convidados, ou só seu José Soares sozinho, fazendo o programa Perguntas que o Espiritismo Responde. Meu amigo, você quer fazer a prece ou quer deixar comigo, Sueldo? Ou você quer fazer essa rogativa? Eu deixo você fazer a prece aí em homenagem ao nosso José Soares. Muito bem, muito obrigado, meu amigo. E nós agradecemos porque a Web Rádio Estação da Luz, ela tem como objetivo máximo divulgar aquilo que o nosso querido Soares falou, os postulados do Espiritismo na sua forma mais ampla. E pedimos, Pai amantíssimo, a permissão para que possamos, em teu sagrado nome, terminarmos esse trabalho que começou às 8 horas da manhã aqui na rádio, que está finalizando, mas que vai continuar. Se conosco, permitindo que possamos, daqui a pouco, todos nós voltarmos ao plano espiritual através do sonho e do sono, possamos ali retemperar todas as nossas energias, para que possamos fazer essa vida valer a pena. Essa encarnação que confiastes tão grandemente em nós, que não venhamos a ser aqueles mensageiros do livro dos mensageiros, que possamos errar, mas errar bem menos do que os nossos irmãos que erraram. Se conosco e nos sustenta em toda a obra de Jesus, que a obra é de Jesus e não é nossa, e por conseguinte, a obra é de Deus. Muito obrigado a todos, que a paz, o amor e a harmonia de Jesus de Nazaré esteja no coração sempre de todos nós. Muito obrigado, meu amigo Soares, meu amigo Sueldo. Voltamos com a nossa programação normal pela Web Rádio Estação da Luz, certo? Luz e paz com Jesus. Muito obrigado.